Deus vai fazer algo extraordinário também na sua vida. Eu tenho certeza disso. Abra sua Bíblia aí. Nós vamos ler hoje Salmo 132, verso de número 2 em diante. Como jurou o Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu ache lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Eu quero orar mais uma vez com você. Se você puder, feche seus olhos. Dentro de você existe um anseio pela pessoa de Deus. Dentro de você existe um anseio pela pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando nós, irmãos, falecermos, uma realidade instantânea vai acontecer. O corpo vai ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu. O nosso lugar de origem é Deus. Por isso o nosso espírito clama, deseja se reconectar com Ele. O crente é como quando ele não está na presença de Deus, ele é como um peixe fora d'água. É questão de tempo para ele começar a morrer. O oxigênio vai faltando. E eu percebo que existem algumas pessoas que estão vivendo com balões de oxigênio, só respirando de vez em quando. Seus pulmões já estão endurecidos, ressecados, porque o oxigênio não tem fluído na proporção necessária. Bem-vindo à realidade da igreja contemporânea. Ela vive com um balão de oxigênio, quando na verdade era para ela desfrutar de plenitude da presença, onde o oxigênio ele é abundante. A Bíblia nesse contexto está falando sobre um jovem chamado Davi. E se nós pudéssemos catalogar Davi, nós catalogaríamos Davi como um homem que adorou. Ele foi um grande homem que adorou. Esse é um bom adjetivo para você carregar. Feche seus olhos. Pai, eis aí seus filhos. Eis aqui a sua palavra. Eu quero muito que o Senhor esteja incomodando os seus filhos a serem verdadeiros adoradores. Que nesse momento o Senhor esteja revolvendo todas as terras que não frutificam mais, que não produzem, porque já estão cansadas, Pai, do sol ardente, cansadas, Pai, de tantas contaminações com agrotóxico. Arranque essa terra infértil, e o Senhor tem liberdade, Pai, para adubar a terra do nosso coração, porque eu tenho certeza que nessa noite, Senhor, se levantará verdadeiros adoradores em nosso meio. Eu creio que nesse dia, nessa noite, coisas extraordinárias, Senhor, está acontecendo dentro do coração de cada um. O altar está sendo restaurado. O altar da adoração está sendo restaurado. Havia uma canção antiga que dizia assim, Antônio Cirilo cantava: tua presença é real. Cante como uma oração isso. Aqui neste lugar, aqui neste lugar. Cante isso, cante isso. Tua presença é real. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. A tua presença ela é real aqui, Senhor. Isso nos mostra
que muitos aqui entraram buscando uma resposta, buscando uma cura, buscando a voz de Deus. Mas deixa eu te dizer, o que você precisa é a presença dEle. Você precisa da presença dEle. Abra sua boca e comece a adorá-lo. Totalmente a Ti. Então adorarei. Então o louvarei. Então me renderei. Totalmente a Ti. Nós não vamos sair daqui enquanto esse desejo profundo não brotar no seu coração. Enquanto você não começar a quebrar os protocolos dentro de você. A presença de Deus deseja se manifestar aqui, eu tenho certeza disso. Mas enquanto você não quebrar os protocolos, enquanto você não quebrar os preconceitos, você é cheio de preconceito. Já faz tempo que Deus deseja fazer na sua vida. E eu falo isso como boca de Deus, já era para estar acontecendo faz tempo, mas você tem o coração endurecido para Ele. Feche os seus olhos e comece a adorar. Solta as mãos desse volante, solta as mãos do comando da sua vida e deixa o rio fluir, deixa a adoração fluir. Comece a declarar palavras de amor, comece a declarar palavras de adoração, comece a declarar o quanto Ele é importante para ti, o quanto Ele é importante para sua casa, porque enquanto você adora, as cadeias se quebram, as correntes se quebram. Enquanto você adora, a enfermidade é curada. Enquanto você adora, Deus, enquanto você adora, a presença de Deus te restaura. Uma atmosfera de quebrantamento nesse lugar. Essa atmosfera de glória, de adoração, ela pode se tornar ainda mais intensa se você quiser. A pergunta que fica aqui é: você quer? Irmão, eu nunca vi alguém que quer muito algo ele não conseguir, seja em qualquer esfera. Porque quando a gente quer, irmão, a gente faz de tudo. A gente vai atrás de recursos, de pessoas que têm autoridade naquela área, pessoas que entendem daquilo, pessoas que já viveram aquilo. A gente vai atrás, irmão. O negócio é que a gente não quer. Mas eu declaro que hoje os seus olhos estão sendo abertos. Espírito Santo, abre os olhos espirituais do seu povo. Espírito Santo, abre os olhos espirituais do seu povo. Porque o noivo está às portas. O noivo está às portas. Quando a Bíblia fala de 10 virgens, ela fala de 5 virgens prudentes e 5 virgens que eram imprudentes. A diferença dessas virgens era apenas que uma tinha azeite e a outra não. As outras não. As 10 virgens dormiram. A Bíblia diz que as 10 virgens escutaram o noivo chegando. As 10 virgens, elas acordaram. Mas o problema é que somente 5 tinham
guardado azeite. E azeite, eu não sei se você sabe, azeite aponta para a presença do Espírito Santo. Azeite aponta para a pessoa do Espírito Santo. Azeite aponta para um lugar de intimidade. Azeite nesse contexto está falando de um lugar de intimidade, de reservas. Ao nível que as imprudentes disseram: nos empreste azeite. E as prudentes disseram: a gente não pode emprestar, porque corremos o risco de nos faltar. Porque quem, irmão, desfruta da presença, entende que aquilo ali é precioso demais para poder vender para qualquer coisa. Até mesmo uma necessidade iminente, porque o lugar da presença não se troca por nada. O lugar da presença não se troca por nada. E muitos têm trocado o lugar da presença por qualquer tipo de coisa nesses dias. A Bíblia diz que nos últimos tempos a distração iria levar muitos dos irmãos a um esfriamento. Já reparou como nós estamos distraídos, irmãos? A tela do nosso celular rouba grande parte do nosso dia. E parece ser superficial demais o argumento que diz que o celular está nos roubando. Mas parece ser algo muito simples e superficial, mas tem destruído casamentos, tem destruído famílias. E o problema não é o celular em si, a gente sabe. O problema é a nossa forma imprudente de usar. Concordam? Os relacionamentos não são mais prazerosos como antes. As conversas não são mais intensas como antes. Porque ela é sempre interrompida por minutos de mensagens que chegam no Instagram, no WhatsApp. Estamos viciados e não estamos vendo. Mas eu estou falando de um lugar da presença que é inegociável. E eu quero que nessa noite você entenda que o lugar da presença é extremamente valioso. E para aqueles que acessaram esse lugar, não vão negociar com ninguém. Você pode colocar a mão no seu coração. Espírito Santo, o lugar da presença para nós é valioso. E nós não queremos negociar o lugar da presença com ninguém. O que nós temos, nós guardaremos. Porque o noivo está chegando e nós estamos atentos à volta do noivo. Ei, igreja, desperta! Porque o noivo está chegando. Será que tem azeite em sua botija? Será que tem azeite em sua lamparina? Está chegando dias de nós acumularmos azeite nas lamparinas. Azeite nas lamparinas. Esse azeite é valioso demais. Valioso demais, valioso demais. Nós vamos aprender 3 coisas bem rápido. Que o recado do céu é bem curto, mas ele é direto. Davi é um homem extraordinário. E por vezes a gente diz: Davi é um homem segundo o coração de Deus. Concordam? E isso é um achismo meu. E eu tenho convicção que Deus encontrou em Davi uma matéria-prima que Ele gostaria de encontrar em nós, que é um coração adorador. Só que Davi não era um adorador que se exibia para as pessoas. A Bíblia diz que a adoração sincera de Davi estava sempre no secreto. Enquanto ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai, enquanto ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, Davi estava salmodiando, Davi estava escrevendo salmos. Sabe o que é escrever, irmão, salmos? Era escrevendo suas orações, escrevendo o que ele estava passando naquele momento. Era tempo de angústia, tempo de tristeza, tempo de alegria. Esses são os salmos. Por vezes ele salmodiava e por vezes ele cantava os seus salmos. É tão precioso isso. Eu quero te incentivar a fazer isso. No secreto da sua casa, começar a escrever suas orações. Existe um mistério poderoso em você escrever as coisas. Quando a gente vira o ano e faz ali uma série de alvos para o ano seguinte, aquilo ali não é misticismo. Aquilo ali faz com que a nossa mente entenda que pode acontecer uma realidade no futuro que vai nos levar a um padrão mais alto, em qualquer esfera. Só que quando nós estamos falando das coisas do céu, aquilo ali viram decretos. Coloque lá o nome do seu livro, do seu caderno assim, ó, Decretos do Filho do Rei. Queridos,
Nós não vivemos uma monarquia para você talvez ter noção do que era um decreto de um rei. Não era como um decreto de um presidente que pode ser revogado por um senado. Se o rei desse um decreto, independente do que fosse, aquilo ali era o que ia acontecer. Você vai ver quão sério era os decretos quando o rei sentencia o povo de Israel sem saber que sua esposa era israelita, ou pelo menos sem se lembrar, né? E Esther cai de joelhos junto com o povo de Israel para evitar o decreto. Só que não tinha como o rei voltar atrás daquele decreto. O que ele fez foi dar um outro decreto, dando liberdade ao povo de Israel para se defender. Então agora todo mundo que se levantasse contra os israelitas para os matar, eles teriam o direito de se defender. Ou seja, então ninguém foi para cumprir o decreto do rei. De tão sério que era. E quando você, filho de Deus, começa a decretar as coisas que já são uma realidade no céu sobre você, uma realidade do céu sobre seus filhos, uma realidade do céu sobre sua vida espiritual, uma realidade do céu sobre sua vida financeira, você começa a escrever isso como um louvor e uma canção profética, sabe? Aquilo ali se torna um decreto. Eu sinto de dizer isso para vocês. Escrevam os seus salmos. Olha que heresia lascada, né? Mas escrevam as suas orações de maneira profética. E a primeira coisa que eu aprendo com Davi é que ele tinha um coração inconformado com a realidade atual. Enquanto nós estivermos conformados com o que está acontecendo no Brasil, na nossa igreja, esse cenário apático, é isso que nós vamos ter durante 100 anos. Como eu disse alguns cultos atrás, a configuração vinha a mesma, até que um dia John Wesley caiu na real. A configuração vinha há anos e anos, décadas e décadas. Irmãos, ela vinha da mesma forma ao longo de todos os anos, até que um dia Jonathan Edwards caiu na real. Grandes homens que foram avivalistas dos seus tempos. A configuração de uma cidade pode mudar à medida que você e eu caiamos na real. A configuração da sua casa, a configuração da história da sua casa pode mudar na proporção que você entende quem você é em Jesus. À medida que você começa, irmão, a entender o que o céu representa para você, e agora aquele céu sendo representado por você, relevante para você, ele se transformará relevante para o cenário onde você vive. O grande problema é que nós não estamos inconformados, é o contrário, a gente está conformado. Você se conformou com apatia. Você se conformou com orações que não acontecem nada. Você se conformou em não usar o dom que Deus te deu. Você se conformou em viver de maneira fria. Porque nós somos muito bons em fazer as coisas sem a pessoa do Espírito Santo. É muito bom estar no comando, fazer o que a gente quer. Só que o Evangelho não é fazer o que a gente quer. O Evangelho é fazer o que Ele quer. E isso às vezes é desafiador. Entende? Davi tinha um coração inconformado. Diga isso, Davi tinha um coração inconformado. Olha o que Davi disse: eu não entrarei na minha casa. Irmão, isso aqui é muito radical. Eu não vou entrar na minha casa. Eu não vou dar sono aos meus olhos. Eu não vou dar descanso ao meu corpo, nem descanso às minhas pálpebras. Isso aqui fala de alguém inconformado. Isso aqui é uma greve santa. Uma vez eu ouvi na verdade, um irmão dizendo que jejum é uma greve santa. Não vou comer enquanto o Senhor não falar comigo. Eu quero estar sensível à sua voz. Mas sabe qual que é a dor maior do Senhor, da pessoa do Espírito Santo? Porque talvez eu esteja pregando isso aqui, entrando num ouvido e saindo no outro, porque as pessoas não querem isso. Elas não querem a presença do Pai. Mas Davi queria muito. Davi desejou muito construir um lugar para Deus habitar, o templo. Davi desejou construir um lugar para Deus habitar.
Você quer construir um lugar para Deus habitar? Você quer construir um lugar para Deus habitar? Eu quero dizer que esse lugar pode ser construído dentro de você. Ah, pastor, mas Deus já habita em mim. Que bom. É estranho você dizer que existe alguém morando em você e você não conhece esse alguém, não conversa com esse alguém, não convive com esse alguém. É muito estranho, você não acha? Concorda, irmãos? Quero te fazer uma pergunta: o que tira o seu sono? O que tem tirado o seu sono? O que tem roubado de você, talvez, alguns neurônios, que tem te preocupado? O cenário de Davi é que Davi estava dizendo: eu não darei sono aos meus olhos, porque existe algo que está me consumindo. Existe algo que me preocupa. É a realidade atual dessa igreja, é a realidade atual desse povo. Esse povo não conhece a Deus. Eu quero fazer um lugar para Deus habitar, porque esse é o desejo profundo do coração dele desde o início. E se tem algo, irmão, que está alinhado com o coração de Deus, é alguém desejar que ele venha. Porque esse é o desejo de Deus desde o início. Desde Gênesis até Apocalipse, nós estamos vendo um Deus desejando viver em meio ao seu povo. Isaías diz que na nova aliança Deus escreveria a sua lei na tábua do nosso coração, e não mais precisaríamos ensinar um ao outro a respeito de Deus, porque todos o conheceriam, desde o maior até o menor. Este será o meu povo e eu serei seu Deus, e com eles habitarei. Essa é a realidade da nova aliança. Deus deseja habitar em meio do seu povo. Está feliz com isso? Olha para o irmão do seu lado e diga assim: você tem um coração inconformado? Se você não tem um coração inconformado, eu quero te incentivar nessa noite, buscar um coração inconformado. Seja um inconformado com a realidade que você se encontra. Seja um inconformado com a sua realidade espiritual, com as suas orações frias, com as suas orações xoxas, com as nossas orações frias. Porque eu me incluo nisso também. Eu não quero, irmão, conviver e viver de uma maneira fria, e não quero conviver também com pessoas frias. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de... Escute: não vos conformeis com o padrão do mundo. O padrão do mundo não é, irmão, o padrão de Deus. Não tente se comparar. O que está dando certo lá não vai dar certo da mesma forma com você. Tem gente que fica se comparando, tem gente que fica desejando. E na época de Cristo também era assim. Jesus chegou ao nível de dizer: não tenhas inveja do ímpio que prospera em seu caminho, porque cedo ele murchará como a verdura. Quantos dos filhos de Deus têm se comparado com pessoas que não são? Isso não é para nos tornarmos arrogantes, muito pelo contrário, para nós orarmos por essas pessoas. Mas não se rebaixe ao nível de achar que essas pessoas estão tendo coisas melhores, porque o resultado é melhor aparentemente. Ao nível de você ficar triste, entristecido, porque Deus, eu não tenho, fulano que nem te conhece tem. Sabe, esses são pensamentos infantis, imaturos. E existe um desejo profundo no coração dos filhos de Deus de cumprir o propósito, independente de. Você sabe, né, que você tem um propósito? Sabe? Acredito que sim, né? Você sabe que você tem um propósito pessoal. A igreja tem um propósito coletivo, mas Deus tem um propósito específico para você. E os filhos de Deus entendem isso. Por isso a gente não deve se comparar nem mesmo com outro irmão. Cada um tem o seu propósito.
Isaías 64, verso 1 diz assim, e é um texto que eu amo muito, e até uma canção. Isaías 54, verso 1. 64. Isaías 64. Você pode fazer isso aqui, sua oração agora? Leia aí. Está dizendo assim, ó: se rachasse o céu e o Senhor descesse aqui. Se fendesses o céu e descesses aqui, e os montes se ecoassem diante da tua face. Se fendesse o céu, se descesse aqui, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Se fendesse o céu, se descesse aqui, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Leonardo Ravenhill Desce o céu. é autor de um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento. É um livro que é muito criticado e ao mesmo tempo é um livro poderoso. E ele diz que a pessoa do Espírito vem no lugar que ele é desejado intensamente. Eu gostaria que você pensasse nisso. Ele não vem para aqueles que ele escolhe, ele vem para aqueles que o desejam intensamente. Isso pode ser para você, isso pode ser para sua casa. Irmão, quando ele vem, tudo muda. Quem já desfrutou de uma das vindas dele sabe que a gente não é mais o mesmo depois de um encontro genuíno com ele. Só que escute, ele mesmo disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. De tudo, com tudo que nós temos. Não é uma matéria fácil de se encontrar, mas é possível. A boa coisa é que ele veio ao seu encontro. Ele desejou te salvar. Ele desejou, irmão, estar em nós. Agora nós é que precisamos responder essa vinda com o coração rendido. Esse desejo de Isaías. Isaías. Lembra do Isaías? Um anjo voou do trono, trazendo nas mãos uma brasa viva tirada do altar. Esse é o Isaías com a boca imunda, impura. Agora o Isaías está dizendo: se fendesses os céus e descesses aqui. Se fendesses o céu. Deus está nos levando a esse lugar de desejo profundo. Deus está nos levando a esse lugar de intensidade. Você não tem ideia do que será o seu secreto, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem noção do que te aguarda no secreto, se esse desejo brotar aí. Porque tem segredos que Deus quer contar para você. Tem coisas que Deus quer compartilhar com você de maneira urgente. Já era para estar acontecendo. Nós não temos tempo para ficar perdendo. Permita esse desejo profundo nascer dentro de você, brotar dentro de você, irmão. Urgente. Seja um inconformado. Olha para o irmão e diga assim: eu quero ser um inconformado. Diz aí: eu quero ser um inconformado com a apatia, com a frieza, com a incredulidade. Eu quero ser, irmão. Segunda coisa é o desejo profundo, desejo intenso.
ele gera movimento. Davi disse assim, ó: não darei sono aos meus olhos, não entrarei em minha casa, não darei descanso às minhas pálpebras, não deitarei em minha casa. Agora o movimento é: até que eu ache um lugar para o Senhor. Todo desejo profundo e intenso, ele vai te levar a um movimento. Como eu disse, quando você quer, irmão, quando você deseja, irmão, você vai atrás de recursos. Você chega mais tarde, você acorda mais cedo, você fica pensando, você acorda pensando, irmão, e você faz de tudo para aquilo ali acontecer. Porque um desejo profundo gera movimento. Agora, quando não há desejo, a gente tem que estar puxando as pessoas. E eu, como pastor, eu falo, irmão, é mais difícil você ter um líder que tem que estar puxando ele do que não ter um líder. Porque é melhor não ter alguém, e aí você mesmo faz, do que ter alguém que não faz, você tem que estar fazendo por ele. E esse é o cenário de muitas pessoas. Olha aqui, enquanto não nascer um desejo profundo dentro da igreja, nós vamos ter que estar convencendo as coisas básicas, nós vamos ter que estar falando as mesmas coisas, sempre. Enquanto não nasce um desejo profundo pela presença, nós vamos ter que estar lidando com probleminhas de infantilidade da primeira série. Não faça, não toque, não pegue, coisas fúteis. Com probleminha do irmão: ai pastor, estou chateado que o fulano falou mal de mim. Ai pastor, não vou mais para a célula, aquele líder é chato. Sabe por que não tem um desejo profundo? É imaturo. E a maturidade nasce na presença. Porque é onde Deus começa a nos encher da maturidade das coisas espirituais, onde Ele revela quem você é e o que Ele fez na cruz. É nessa intimidade, irmão. Quer conhecer um crente maduro? É mimizento. Ai, não sei se eu gosto dos tênis desse pastor. Tem gente que falou isso aí esses dias atrás, sabe? Isso aí, né? Esse cara com esses tênis aí. O povo quer que a gente entre viva, né? Dentro de uma caixinha deles. Criaram uma imagem e quer que a gente viva dentro dessa caixa, né? Não tô nem aí, irmão. Não tô nem aí pra você. Agora eu digo que quando você entra na presença, essas imaturidades, essas frescuras, isso tudo cai por terra. Isso tudo cai por terra. E irmão, começa a se nascer um varão, uma mulher, uma varoa de valor, que não é dependente, que não fica aqui sempre: cadê, querido? Não gostei da palavra hoje. Não, irmão, a palavra vai alimentar, porque ele é sensível. E outra, independente de quem seja, se é eu que estou pregando ou se é qualquer outra pessoa que está pregando, vai receber do mesmo jeito. Porque o coração é uma esponja que sabe filtrar muito bem as coisas. Estão aqui comigo? Então, o que você precisa, escute, não são coisas externas. O que você precisa, na verdade, é de uma busca interna por quem já mora dentro de você. Se você encontrar essa pessoa, irmão, tudo vai se transformar naturalmente. Tudo vai para o seu lugar de origem. Tudo vai para o seu lugar de origem. Quantos querem nessa noite encontrar com essa presença aqui? Ei, escute, algo extraordinário está nos aguardando ao final dessa noite aqui. Você não tem noção. Coisas extraordinárias estão para acontecer nessa noite. Cria expectativa. Quando saiu da sua casa hoje desejoso por esse sobrenatural de Deus? Ei, irmão, a tampa da chaleira vai voar. Vai ou não vai? Vai. Então o desejo profundo gera movimento. Diga isso. O desejo profundo gera movimento. A igreja que deseja a presença constrói um ambiente de adoração, de unidade e santidade. São três coisas, são três características de uma igreja saudável: adoração, unidade e santidade. E também quando a gente entende que uma igreja não é saudável, obviamente porque ela não tem ou uma ou duas ou não tem nenhuma, certo? Mas agora olhe para você. Dentro dessas três esferas, você se inclui?
como um adorador, alguém unido no propósito com a comunidade de fé. E o terceiro, alguém santo, separado e exclusivo para algo. Como eu disse, esse desejo profundo pela presença virá, eu creio em nome de Jesus. Só que ele precisa permanecer. Concordam comigo? Nem sempre é sobre o lugar de chegada, mas é permanecer no lugar que a gente chegou. Concordam? Muita gente chega ao primeiro milhão. Uhul! Em nome de Jesus, declara isso na sua vida aí. Tem gente que diz assim: pastor, está atrasado, já estou no 15º. Ô glória, está atrasado. Então que Deus te deu o primeiro bilhão, né? Pablo Massal. Escuta. Até perdi minha linha de raciocínio. Então nem sempre é o lugar de chegada, mas sim permanecer no lugar que Deus te mandou. E como que eu vou permanecer? As 3 esferas: adorando, unido e em santidade. E esse em santidade, eu não estou dizendo que é uma postura criada por você, é a fé na santidade que Cristo provocou em você, que vai gerar, obviamente, o comportamento. Mas vem cá, aí você diz que é um adorador, beleza, mas em relação à unidade, não quer ser discipulado, não quer participar de uma célula, não quer participar de uma célula, não quer participar de uma célula, ou seja, é cheio de sofisma, não quer ser cuidado e quer permanecer com um coração de adorador. É extremamente vulnerável, por quê? É uma ovelha desgarrada, menospreza a liderança, menospreza a estratégia que Deus deu para uma comunidade. E eu estou falando agora para alguém que quer ser maduro. Se você não quer ser maduro, tudo bem, eu estou falando para uma igreja que quer andar em unidade. Nós temos um modelo, uma forma de se organizar, onde os líderes pastoreiam, cuidam, e aqueles que são vulneráveis e permitem ser cuidados, crescem exponencialmente. Eu vejo isso, irmão, há 13 anos. Quem é cheio de sofisma não cresce, cheio de resistência não avança, porque não está unido com aquilo, porque não tem unidade. E isso é uma das rachaduras da presença. Sabe por quê? Quando a gente entra num culto como esse, não é perceptível a presença de Deus? Seja sincero. Meu Deus, você entra num ambiente desse, a presença, ela está mais palpável, parece que te incendia o coração, meu Pai do céu. Só que quando você não anda em unidade com isso, é como se a presença passasse entre os seus dedos, ela não fica. E não é que Deus não está, é que você não percebe, porque você menospreza o corpo de Cristo, a unidade com os irmãos. Isso é muito sério. Então escute, ainda que você tenha um complexo, seja de inferioridade ou de superioridade, engula esses complexos e permaneça em unidade, permaneça sendo cuidado, abra seu coração. Quanto mais você abre o coração, mais você é vulnerável, mais você avança e é curado. Se você ficar aí demorando em procurar esse ambiente, esse útero saudável, querido, eu ouso dizer que os dias vão passar, os anos vão passar e você vai estar na mesma. E agora eu falo num cenário espiritual, e às vezes também no cenário emocional. Está doente, depressivo, ansioso, mas não abre o coração, não busca o líder, não busca um pastor, não busca um tratamento, fica só se isolando. Não quero contato, só meu negócio é Jesus só. Está errado. Quer viver o lugar da presença? Quer mesmo? Então se envolva com o corpo que sustenta, que promove, que abençoa a presença. O corpo de Cristo, a igreja. Estão aqui? Então tá. Êxodo 25 diz assim no verso 8: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Olha o desejo de Deus. Verso 8, querido.
e me farão um santuário e habitareis no meio deles. Esse é o texto que eu havia dito anteriormente. Sabe o que Deus espera de nós? Que sejamos cooperadores disso. Você é um cooperador de Cristo. Agora eu te pergunto, se nós não estamos cooperando com o Espírito para se manifestar, nós estamos cooperando com o quê? Você é um cooperador do quê? Porque tem gente que é assim, ó, olha para mim. Deus, eu estou fazendo um projeto aqui, vem aqui cooperar comigo, vem aqui me ajudar. Você acha que isso é... e se orgulham, ó, mas eu convidei Deus para participar. Tá difícil, não é assim que funciona. A coisa certa é, Deus, qual é os seus planos e o seu projeto que eu quero cooperar? E nessa busca primária pelo reino de Deus e sua justiça, as demais coisas, que é aquilo que você priorizava antes, serão acrescentadas. Então pense nisso. Já orou sobre isso? Deus, o que o Senhor está fazendo em minha comunidade? Eu quero cooperar. Deus, o que o Senhor está fazendo em minha família? Eu quero ajudar. O que o Senhor está fazendo em minha cidade? Eu quero ajudar. Para ser um cooperador do Senhor. Só que o povo está tão distante de Deus que as suas orações apenas são egoístas. E ouso dizer uma coisa, que a maioria das nossas orações, além de serem repetidas, são disfuncionais, não funcionam. Porque são orações extremamente egoístas e que estão fora da vontade de Deus, velho. John Wesley dizia assim, você vai escandalizar agora, ore até começar a orar de verdade. Eu ouso dizer que a oração de verdade começa depois de 40 minutos. Sabe por quê? Não é sobre a quantidade, é sobre o que vai sair da sua boca agora. Porque depois de 40 minutos você já falou tudo que você gostaria de falar, você já chorou tudo que você tinha que chorar, ou seja, o emocionalismo já saiu. As suas orações pelos seus filhos, pela sua família, pelos seus negócios, por tudo aquilo que é seu já acabou. Aí a partir de 40 minutos Deus começa a colocar no seu coração um amor por aquilo que você nem tem tanto interesse. Aí é oração pelo irmão, é oração pelos líderes, é oração pela cidade, é oração pelos familiares que você nem gosta, é orações por propósitos específicos que Deus está fazendo. E aí quando essa oração começa a se desenvolver, o seu caráter também começa a mudar. Porque é nesse cenário de oração que Deus vai configurando você. Porque a mesma realidade da adoração, Ele vai configurando sua mente, configurando o seu caráter. Porque a maioria para nos 15 minutos primeiros. 30 minutos só chega os heróis da fé, fracos na fé. Nos 40 minutos, os 3, 4 que chega já querendo acabar. Eu estou falando de você. Agora aqueles que rompem depois de 40 minutos, aí eles começam a entrar num oceano mais profundo. Aí, irmão, 1 hora depois as coisas ficam intensas. É mais ou menos nesse horário aí que ele chega. É mais ou menos a partir daí que ele vem. Porque já acabou o seu emocionalismo, já não tem nem ranho mais. Porque tem gente que acha que a oração poderosa é aquela que ele está chorando. Ai, Deus, meu marido, né? Essa oração é bacana, mas ela é emocionada. No outro dia você está fazendo tudo de novo. Tá. No outro dia você está com raiva do marido do mesmo jeito. Vamos ser sinceros aqui, é ou não é? É, pastor. Não é sobre quantidade de tempo, é sobre um desejo profundo de permanecer com o meu ego morto e com a voz dele falando, com ele na cadeira do comando. Então um desejo profundo gera movimento. Você nunca vai ver alguém que deseja muito parado. Então aqui, uma igreja que prepara o lugar para Deus é uma comunidade onde o perdão é liberado, a adoração é sincera e a palavra tem centralidade. Você não vai ver alguém que está na presença de Deus guardando mágoa dos outros, enfurecido com alguém, enraivecido com alguém. Normalmente essas pessoas não têm intimidade com Deus. E não é porque são más pessoas,
é porque elas têm razão demais e ego demais para viverem ressentidas. Elas se amam tanto que elas estão dizendo: eu merecia mais, eu não merecia ser tratado desse jeito, essa pessoa merece ser punida. Concordam comigo? E é por isso que muitas estão doentes, porque merece demais. Terceiro, e eu encerro: uma habitação que transforma. O primeiro, um desejo profundo. O segundo, desejo profundo gera movimento. E a terceira e última é um lugar de habitação que nos transforma. Ou seja, esse lugar que nós vamos construir vai transformar você, literalmente. Você será uma chama viva. Lembra do tocha humana do Quarteto Fantástico? É você, incendiado, transformado, purificado pela adoração. Davi entendia que a presença de Deus muda tudo. A arca trazia bênçãos, vitória e direção. E não tem como falar de presença de Deus na velha aliança se não falar da aliança, da arca da aliança. Concordam? A arca da aliança, ela representava a presença de Deus. A arca era um artifício como um baú. Em cima havia 2 anjos, um de costas um para o outro. Dentro da arca da aliança tinha 3 elementos: o maná dentro de um pote de ouro, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Tudo isso tem um significado. Cada elemento desse tem um significado. E quando a gente olha para esse contexto que diz que o lugar de habitação nos transforma, nós precisamos entender o que é esse lugar chamado Arca da Aliança. Quando Deus habita em um lugar, Ele gera cura, liberdade, santidade, renovo e vida. Pra você ter ideia, a Arca da Aliança, quando ela chegou na nação de Israel, o povo prosperou, meu amigo. O povo foi curado, renovo. Até o gado, irmão, era curado. Só que teve um dia que roubaram a Arca da Aliança. E eu não sei como, porque Nadab e Abiú tocou, morreu. Tocou com boa intenção, eram homens de Deus. Tocou na arca, morreram. Agora, o fato é que quando a arca estava, o povo prosperava. Quando a arca estava, a presença de Deus estava, o povo era curado, o povo era liberto, havia vida, renovo, as plantações, irmão, prosperavam. Vai tomando posse disso aí, você já está entendendo o que Deus está dizendo sobre você. Nosso problema não é falta de dinheiro, nosso problema é falta da presença. Nosso problema, irmão, não é tristeza, nosso problema é falta da presença. E aí esses caras foram lá e roubaram a Arca da Aliança e levaram e colocaram dentro de um armazém, na frente de uma estátua de um deus pagão chamado Dagon. Fecharam a porta e no outro dia a Bíblia diz que as pernas da frente da estátua estavam cortadas e ela estava prostrada na frente da Arca da Aliança. E eu lendo isso eu falei: rapaz, mas quem que cortou, né? Aí eu pensei, deve que Deus transladou Pedro e foi lá e cortou com a espada dele a estátua de Dagon. Ou seja, aquele povo estava traindo para si a maldição. O povo começou a morrer, as plantações começaram a minguar, tudo começou a dar errado, ao nível que eles tiveram que devolver. E quando a Arca da Aliança chegou, irmão, de volta para o povo de Israel, Davi que foi a buscar, escute, pela primeira vez na história você vai ver um cara dançando. Lembra da tão famosa dança de Davi? A dança de Davi é porque a Arca da Aliança voltou para Israel. E lá estava Davi dançando. Hoje os nossos ministérios de dança aqui, só deu, né? Tudo eles são respaldados por causa desse bendito desse Davi, rapaz. Né? Eu até abri um parênteses e falei de manhã cedo, né? Os crentes parecem que não gostam de dançar, rapaz. Não, é do capeta dançar. Irmão, você casado, não dança com a sua mulher, você está perdendo tempo, rapaz. Pega a sua mulher e dança com ela. Larga de ser pé duro desse jeito, você tem que dançar com a sua esposa. Amém, irmão? Ela tem que ir lá, o pastor desviou, ó.
Não, irmão, é verdade. Você não é para você dançar músicas que exaltam a imoralidade, exaltam entidades. Mas existem músicas tão maravilhosas para você dançar com a sua companheira, queridão. Olha o solteiro agora chegou a chorar assim, ó. Saiu uma lágrima assim do olho do solteiro. Deus te abençoará, você vai ver em nome de Jesus. Você vai cantar sua vitória do outro lado. Ou seja, nós não queremos uma visitação de Deus, dizia Davi. Davi não dizia: ei Senhor, venha nos visitar, como muitos de nós fazemos. Deus dizia: eu quero que o Senhor more aqui, eu quero que o Senhor habite aqui. E Davi dançou quando a arca chegou, assim como nós também precisamos dançar, porque a presença dele está em nós. A presença dele está em nós, a presença dele insiste em ficar em nós. E nós só precisamos aprender a desfrutar dessa presença, para que ela se manifeste. Eu quero tanto, irmão, escute isso com toda a autoridade do mundo, eu quero tanto que você se torne, a partir de hoje, um referencial da presença de Deus. Quando as pessoas pensarem na presença manifesta de Deus, lembre de você. Quando você orar lá no seu trabalho, irmão, a presença de Deus vem. Quando você orar lá na faculdade, a presença de Deus vem. Quando você vai orar pelos seus familiares, a presença de Deus está ali. Isso é precioso que você não está entendendo. Você crê nisso em nome de Jesus? Declara isso em nome de Jesus sobre a sua vida. Aleluia. Reinhard Bonk disse assim, ó: o maior avivamento começa quando damos ao Espírito Santo o lugar de honra. Reinhard Bonk, um avivalista, disse: o avivamento começa quando damos a Ele o lugar de honra. O lugar de honra no nosso coração, na nossa casa, nos nossos cultos, nas nossas células. Senhor, nós te damos o lugar de honra. E para encerrar, eu quero que você se coloque de pé.